Graça e paz, amém? Mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Jesus até o seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Porque se elas estão vivas, é fruto da sua misericórdia que se renovou sobre a vida de cada uma delas, ó Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado do Senhor, e abençoamos, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, aqueles que estão passando por dificuldade, por necessidade, que o Senhor esteja suprindo em Cristo Jesus, que eles possam ver a tua mão e o teu amor sobre cada situação, que em cada coisa, por mais simples que seja, que esteja o teu mover, que esteja a tua mão. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre o sangue de Cristo, a nova aliança. Você vai entender um pouquinho a diferença entre velha aliança e nova aliança. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entregou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Até Jesus, o pecado, Deus estabeleceu sobre Israel que quando uma pessoa pecasse lá na lei de Moisés, essa pessoa seria oferecida um sacrifício de um animal para que aquela pessoa obtesse o perdão. E Jesus ele veio para substituir todo esse ritual de animais. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac, aquilo ali simbolicamente estava mostrando que um dia Deus ofereceria o seu filho por todos nós. Deus ele só fez uma prova com Abraão, mas ali estava mostrando que aquele cordeiro que aparece lá para ser sacrificado no lugar de Isaac, é que um dia Jesus apareceria para ser sacrificado no nosso lugar. Então, hoje nós não temos a necessidade do sacrifício de animais. Por esta razão, versículo 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo.
e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Então, sem o derramamento de sangue, não há perdão. Toda essa liturgia que existia precisava de um sacrifício perfeito, de alguém que fosse perfeito. Aqueles animais, coitados, eles eram entregues no lugar do homem, tudo, mas eles nem tinham culpa. E também, pelo fato deles serem inocentes, havia alguma validade naquele sacrifício, porque os animais eram inocentes, era puro, e era oferecido no lugar de um pecador. Então, quando Jesus vem, Jesus também é puro, ele não tinha pecado, por isso ele foi oferecido no nosso lugar. Portanto, versículo 23, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro que entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, semelhante ao sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos para o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, aquele sacrifício tinha que ser repetido anualmente e sempre de novo, e de novo, e de novo. Com Jesus, não é assim. O sacrifício de Jesus, ele é definitivo. E a única coisa que nós temos que fazer, primeiro, é receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, pedir que o sangue dele purifique os nossos pecados. Se depois disso a gente pecar, tiver algum pecado, não viver no pecado, viver a mesma vida de antes, porque isso é inconcebível na vida de uma pessoa que tem Jesus. O pecado na vida dessa pessoa tem que ser um acidente, não corriqueiramente fazendo os mesmos atos. Então é preciso que a gente tenha uma postura de servos e de filhos de Deus, porque o sacrifício de Deus ele é definitivo. Lá na Epístola de João ele fala: Eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. Então, se você, que é servo de Deus, que entregou seu coração para Jesus, vier a cometer um pecado, se arrependa, se humilhe perante o Senhor, e ele vai te perdoar, te purificar do seu pecado. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, presta atenção nesse versículo. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então não acredite que exista outra situação, que exista outra, porque alguém vai voltar, que vai reencarnar. Isso, biblicamente falando, é impossível. Ninguém que morreu vai voltar aqui para dar recado para ninguém. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Não foi o morto que voltou aqui para poder dar recado, não. Ele morreu e ressuscitou. Todos nós estamos destinados a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então, tudo que passa disso é enganação. Tá? Por mais bonito que seja, mas já vi isso, já vi aquilo. Olha, é enganação. A Bíblia fala que o diabo se disfarça em anjo de luz. Então, as pessoas, tem muita gente sendo enganado por coisas que não são verdadeiras. Assim também
Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Você aguarda a volta do nosso Senhor Jesus? Que você possa aguardar, estar preparado para encontrar com o nosso Senhor Jesus. Ele é o único que merece ser o nosso Salvador. Ele conquistou tudo isso. E a Bíblia diz que ele é o único mediador, não há outro. Não queira, não se deixe enganar. Ah, mas eu tenho mais intimidade com Pedro, com Paulo, com João, com Maria. Todos foram servos de Deus, mas nenhum deles pode fazer nada por você. Até porque a Bíblia fala que a gente não pode invocar mortos. E quem morreu e ressuscitou está à direita do Pai, que pode interceder por nós, somente Jesus. Nada mais além disso. Isso eu estou falando com você, está aqui na palavra de Deus. Tá bom? Que você possa receber essa palavra no seu coração. E se essa palavra abençoou sua vida, abençoe a vida de outras pessoas também. Repasse esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe o amor de Jesus com outras pessoas. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se você quer se encher de Deus, busque todos os dias, ore ao Senhor, clame ao Senhor. A gente está vivendo momentos difíceis, precisamos orar pelos outros, precisamos orar por aquela guerra na Ucrânia. Muita gente tem sofrido as consequências daquilo, muita gente inocente. Então, nós temos que orar para que Deus esteja ali protegendo os teus servos, amparando e dando uma nova oportunidade para aquelas pessoas. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente nessa noite e que você seja um instrumento de Deus. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus.